Seja bem-vindo ao Conversa da Capital. Recebemos esta semana Vasco Cordeiro, Presidente do Comitê das Regiões Europeu, foi também Presidente do Governo Regional dos Açores e é líder do PS Açores. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Olha, em primeiro lugar, uma boa tarde e muito obrigado pela oportunidade e pelo convite para estar aqui convosco. A capital em Portugal, para além daquela que é a minha região, os Açores, é, no fundo, talvez a consciência do momento único em que estamos e da necessidade de congregar esforços, de reunir os melhores esforços para poder ultrapassar estes desafios. De que é que eu estou a falar? Eu penso que vivemos, não apenas em Portugal, mas à escala mundial, momentos únicos, transformações profundas daquilo que é a nossa sociedade, da forma como vivemos. E termos esta consciência e, sobretudo, a preparação para as transformações que isso implica, do ponto de vista da transição digital, do ponto de vista das alterações climáticas, acho que isso é fundamental porque é, desde logo, uma questão de sobrevivência. E ocupa atualmente um cargo europeu. Há uma perspectiva diferente quando olhamos para o país estando no exterior. A inflação e o aumento das taxas de juros estão a ter implicações concretas em todos os países da União Europeia, enfim, em todo o mundo, não é? Mas, em particular, em Portugal, onde os salários são baixos e a carga fiscal também sobre o trabalho é muito elevada. Do seu ponto de vista, onde é que é preciso fazer melhor, precisamente nesta fase que estamos agora a viver? Eu penso que, por um lado, há um conjunto de medidas que têm sido tomadas e que julgo que são bons contributos para ajudar as pessoas a ultrapassarem esta situação. A nível nacional, há medidas que percorrem um espectro largo de intervenção e isso ajuda as pessoas. Eu acho que há determinados níveis de poder, o caso dos Açores e dos governos regionais, que poderiam, no caso concreto dos Açores, até acho que poderia fazer mais e é isso que tenho defendido também. Mas talvez na preocupação fundamental que tem a ver com as questões do impacto da subida das taxas de juros e, sobretudo, naquilo que tem a ver com a habitação. Não me refiro apenas à intervenção no nosso país, refiro-me à escala europeia, digamos assim, e aquelas que têm sido as preocupações manifestadas mais do que pelo Banco Central Europeu, junto do Banco Central Europeu. É preciso atender a isso. É preciso terem atenção. Falta esta sensibilidade, julgo, a nível europeu e a nível do Banco Central Europeu, para o impacto que isso tem, não apenas naquelas que são questões de as famílias poderem corresponder, enfim, aos seus encargos. Eu julgo que esse tipo de situações, esse tipo de tensão, mexe com algo muito mais profundo de ligação, de conexão das pessoas com determinadas estruturas de regulação e de poder da sociedade e é necessário ter cuidado com isso. Ou seja, esta política de subida de taxas de juros do Banco Central Europeu tem outras implicações, ou pode vir a ter outras implicações mais graves para além daquilo que são as necessidades das famílias, é isso? Eu acho que tem implicações mais graves também do ponto de vista político. Quando fala de tensões, quando falo disso, refiro-me em concreto àquilo que são... Então, se há uma família que se sente completamente, perdoem-me a expressão, encostada à parede por causa da subida das taxas de juros, por não ver, no fundo, acolhido junto de determinadas instâncias aquelas que são as suas preocupações, a sua situação. Isso tem consequências a outros níveis. Isso não tem a ver apenas com uma relação entre a banca e essa pessoa ou com as questões da regulação financeira ou as questões económicas. Não, isso tem também impactos políticos de abertura a determinado tipo de fenómenos extremistas que aproveitam estas situações para poder cavalgar essa insatisfação. Então, nesse sentido, deveria o BCE, se calhar, fazer aqui uma paragem nesta subida das taxas de juros, do seu ponto de vista? Ouvir. E prestar naturalmente atenção àquilo que é o impacto que esta situação tem. Houve aqui um determinado período em que se esperava que as coisas, enfim, já estivessem a caminhar para uma relativa normalização. Os últimos dados dão conta de que não é bem assim.
E julgo que é necessário ter muita cautela nisso. E um dos grandes protagonistas deste processo, naturalmente, e que necessita de ter essa atenção, necessita de ouvir, obviamente que para além das entidades que dele fazem parte, os bancos centrais, necessita de ouvir o impacto que isso tem ao nível da sociedade, ao nível das pessoas e nessas outras dimensões que acabei de referir. Sim, mas se os bancos centrais fizerem alguma pressão, e já ouvimos, por exemplo, o Governador do Banco de Portugal a referir-se a esse aspecto, dizendo que se calhar está na altura de olhar novamente e fazer aquilo, colocar aqui um travão, faz todo o sentido, não é, que isso aconteça? Eu defendo isso claramente. Porque o impacto, o efeito, as consequências, digamos assim, destas tensões vão muito para além apenas da questão de satisfação dos encargos com o empréstimo à habitação. Falou também na questão da habitação há pouco e sabemos que o Primeiro-Ministro avançou com uma carta para Bruxelas pedindo para olhar para esta questão. Tendo, em função da sua experiência, o que é que pode acontecer? Ou seja, realmente faz sentido que haja aqui, em termos da União Europeia, uma posição comum sobre esta matéria, porque estamos a falar de realidades muito diferentes nos países, não é? Ou dirigida para Portugal? Não, eu acho, sobretudo aquilo que a mensagem do governo português e do Primeiro-Ministro acaba por salientar de forma muito clara que esta deve ser uma prioridade. A União Europeia necessita de olhar para este assunto nas mais variadas dimensões. Tem olhado, talvez, sobretudo na perspectiva da regulação, com algumas coisas que, enfim, constituem exercícios que uns poderão considerar mais fúteis do que outros, mas, sobretudo, olhar para este assunto como uma prioridade em termos de financiamento, em termos de recursos que podem ajudar a ultrapassar esta situação. O PRR permite, mas o programa, o quadro plurianual, talvez possa ir mais além do que vai atualmente no tratamento desta questão. E, portanto, eu acho que é uma boa iniciativa no sentido de colocar o assunto em cima da mesa a nível europeu, até porque não é Portugal apenas, Portugal não é o único país que está confrontado com esta situação. No Comitê das Regiões, nós, enfim, somos confrontados com relatos e com testemunhos de muitas regiões da Europa, de muitas cidades da Europa, que se debatem com esta questão. Com a questão da falta de habitação, com a necessidade de fortalecer em grandes centros urbanos esta vivência que traz a disponibilidade de habitação e a habitação nesses centros urbanos. E isso é sentido nos mais variados domínios. Na minha região, nos Açores, é também uma necessidade premente. As pessoas sentem não apenas naquilo que neste momento acontece, não apenas ao nível de classes sociais mais necessitadas, digamos assim, mas ao nível da classe média é uma situação verdadeiramente que coloca pressão, que coloca tensão na vivência das pessoas. Há outros fatores que contribuem para isso, é verdade. Não é apenas a subida das taxas de juros. Se nós não tivermos instrumentos claros de ordenamento, instrumentos claros que possam conciliar ou procurar o melhor possível um ponto de equilíbrio entre aquilo que é, por exemplo, o desenvolvimento do turismo enfim, a adesão a algumas modalidades de alojamento local, enfim, que as pessoas resolvem fazer investimentos desse ponto de vista. Se nós não tivermos esse cuidado, julgo que a situação se agrava particularmente. Tenho testemunho dos Açores em que me parece que é claramente necessário intervir para conseguir esse ponto de equilíbrio e para desbloquear algumas situações que se afiguram, enfim, óbvias neste momento. Mas essa intervenção da União Europeia seria ao nível de um reforço de verbas, por exemplo, destinadas à habitação? Há várias questões que se colocam a esse nível, desde a elegibilidade, desde o reforço, a elegibilidade de determinadas despesas, o reforço de verbas. Julgo que uma das grandes virtudes que a mensagem que o governo português, através da carta do Primeiro-Ministro, faz chegar a Bruxelas, e Bruxelas no sentido ao palco europeu, é dizer vamos olhar para esta questão da habitação. E isso parece-me que é muito positivo.
Os últimos dados revelam que a economia da zona euro está já a abrandar e que a subida acentuada da inflação e da crise energética vieram agravar ainda mais as desigualdades pré-existentes. Considera que deve haver aqui uma adaptação daquilo que são as políticas e os fundos europeus programados para o próximo quadro comunitário, 2021-2027? Repare, uma das grandes componentes deste novo quadro financeiro plurianual, que vai até 2027, tem a ver exatamente com a questão, por exemplo, da transição energética. O próprio PRR acaba por fundamentar-se muito nisso. Há um risco em toda esta situação e o risco, na minha opinião, o risco é de olharmos para trás em vez de olharmos para a frente. O que é que quero dizer com isso? De procurarmos mais a segurança ou a certeza de abastecimento em fontes tradicionais do que propriamente apostar decididamente naquilo que tem a ver com a transição energética e com um novo modo de funcionamento, com a aposta em energias renováveis e por aí fora. Não é apenas a questão da produção, é a questão da utilização, enfim, toda esta componente. Mas esse risco está a falar em termos europeus? Em termos europeus. Certo. Esse risco julgo que existe em termos europeus. Não Embora existam bons sinais, mas obviamente que houve aqui algumas circunstâncias que acabaram por, ou que acabam por aumentar esse risco. A guerra na Ucrânia e as consequências que isso teve nessa componente, desde logo, agravaram esse risco. Mas o que é que eu acho que deve ser feito? No fundo, seguir em frente com uma aposta muito decidida na questão das energias renováveis, não apenas naquilo que tem a ver com a produção, mas sobretudo perceber que o fomentar essa utilização é fundamental para, no fundo, para o equilíbrio de todo o sistema. Aquilo que me parece fundamental é, primeiro, resistir a essa tentação e, em segundo lugar, orientações claras e financiamento. Obviamente, sem isso não é possível fazê-lo. Mas, neste caso, considera que a forma como estão desenhados estes fundos para... Eu acho que a forma como estão desenhados estes fundos tem um potencial muito grande. Tem um potencial... Deve manter-se, apesar do impacto acrescido da guerra. Eu não classifico a forma como está organizada nesta e noutras matérias como perfeita. Há sempre... Agora, as dificuldades que nós estamos a ter, ou que podemos eventualmente vir a ter, é porque há problemas na formulação. Julgo que não é o caso. Há necessidade, e aí já entramos noutras componentes, há necessidade de chamar mais protagonistas para a concretização desta aposta. Entidades locais, entidades regionais, têm um papel fundamental, para além, obviamente, daquilo que é o consumidor, enfim, todo o setor privado. Mas mobilizar e fomentar todas estas entidades para a utilização dos recursos que estão disponíveis, para seguirem esta estratégia, para apostarem mesmo que modelada à sua realidade, julgo que há aqui uma margem de progressão ainda grande para garantir uma melhor eficácia dessa aposta. E em Portugal, como é que avalia a estratégia que foi definida para a aplicação destes fundos? Eu penso que a estratégia é correta. Aliás, não só a estratégia, mas também o próprio nível de execução de fundos, nomeadamente do PRR. Os últimos dados, julgo que colocam Portugal no 6º país que está, no fundo, a ter uma boa execução destes fundos. Refiro-me em concreto à questão do PRR. O que é que se nota a nível europeu? Aliás, isso prende-se com um exercício que o Comitê das Regiões faz periodicamente, que é o relatório sobre o estado das regiões e das cidades da Europa. E no último, portanto, 2022, o que notamos foi que a esmagadora maioria das entidades subnacionais, cidades, regiões, enfim, isso varia muito da organização de cada um dos países, sentia a necessidade de ter sido mais envolvida na definição desses programas, nomeadamente do PRR. Incluindo em Portugal? Eu tenho a experiência de ter sido presidente do Governo Regional dos Açores na altura em que isso foi decidido e essa articulação foi feita. E, portanto, mas também tenho a consciência que esse bom exemplo do caso português não se repete em muitos outros países da União Europeia. E há essa necessidade. Qual é a relevância que isso tem?
A relevância que isso tem é exatamente não apenas com a questão do PRR, mas também com aquilo que tem a ver com a aplicação, a definição, o desenho das soluções que no âmbito do quadro financeiro plurianual, dos programas operacionais, pode ser a participação das regiões e das cidades. Mais uma vez, no caso português, os Açores têm o problema principal dos Açores não é propriamente neste momento a definição do seu programa operacional, exatamente conseguir executá-lo. Ainda estamos a zero, praticamente. Mas há muitas regiões, vamos lhe chamar poderes subnacionais, autoridades locais e regionais, que dão nota desta necessidade. Não apenas do ponto de vista da execução dessas verbas, mas de desenharem, de acordo com aquelas que são estratégias europeias e nacionais, desenharem aqueles que são os programas e os projetos para poderem alcançá-la. Já falaremos mais em concreto sobre o PRR, mas ainda relativamente aqui à questão do quadro comunitário, tendo em conta que os fundos são atualizados a uma taxa de 2% e a variação média da inflação é superior a isso, deveria, do seu ponto de vista, também aqui haver uma compensação em função da subida da inflação ou não? Isso está a ser equacionado ou não? Eu acho que neste momento o problema principal com que nós nos confrontamos é exatamente de execução. Okay. À escala europeia. Não é um problema de dizer, bom, nós temos esses projetos e estão-nos a faltar recursos por causa de... Não. E aí há um trabalho gigantesco, digamos assim, para agilizar, desburocratizar. E quando me refiro a agilizar e desburocratizar, não é apenas na perspectiva do beneficiário, não. É a todos os níveis, da própria definição do beneficiário, das entidades que fiscalizam e que auditam estes processos. Há histórias de autênticos calvários de empresas enfim, que querem investir, e não me refiro apenas a Portugal, querem investir, que querem desbloquear essas verbas e, no fundo, olha, eu refiro-me em concreto à questão dos fundos da política de coesão, não é? Um tem umas regras, outros têm outras regras, uns têm uns requisitos, outros requisitos. Enfim, há essa necessidade imperiosa de simplificar, desburocratizar, tornar, no fundo, a utilização desses fundos mais amigas do utilizador, seja ele quem define, desenha as estratégias, quem recorre a esse financiamento e quem fiscaliza a utilização dessas verbas. Mas, segundo nos Pode-se colocar esse problema. Pode-se colocar esse problema. Mas eu diria que, neste momento, a atenção principal deveria estar no desbloquear e na simplificação e, obviamente, não descurando que podemos chegar a essa fase em que esse pode ser um problema. Transpondo isso para a questão do PRR português, também sente esse problema ou não? Conforme lhe referi, o que os últimos dados indicam é que Portugal está numa boa posição em termos de execução do PRR à escala europeia. Está, segundo julgo saber, à volta do 6º lugar entre os países da União Europeia com essa utilização. O PRR é um caso particular pelas próprias regras de financiamento, pela própria metodologia de aferir a sua execução. Deixe-me responder-lhe desta forma. Há lições que se podem retirar do PRR, por exemplo, para uma política de coesão do pós-2027? Eu acho que há. Há cuidados. Quais são essas lições? Repare, talvez seja o tempo de começarmos a analisar mais o cumprimento ou a utilização de fundos, não pela capacidade que há de gastar fundos, mas por alcançarem-se determinadas metas e determinados objetivos. Já se fez um pouco Aquilo que temos, isso agora, PRR, não é? Exatamente. Sim. E por isso é uma boa lição, acho que merece ser analisada, merece ser pensada, refletida nos seus riscos. Qual é um dos riscos que pode haver aqui? Isso já se prende com o próprio modo de gestão. É, no fundo, o Estado, o país, recebe um determinado envelope financeiro e poderá haver alguma fragilidade no alcance na fiscalização do cumprimento dessas metas. Mas essa é um bom exemplo, é uma boa lição a retirar-se do PRR. Mas por aquilo que nos diz, então, considerando que as regiões não foram suficientemente ouvidas para este PRR, a nível europeu, mas se calhar também em Portugal, ou não?
Repare, eu tenho a experiência dos Açores. Dos Açores. Sim, essa já nos disse que foi boa. exato. Mas em termos de coesão, a aplicação deste PRR poderia ser melhor, poderia ter trazido um país melhor se realmente... Não, esse é o próprio objetivo e esses são os próprios desígnios que o PRR Mas achas tem. que se vai conseguir isso? Eu acho que é um contributo muito importante. O PRR é a varinha mágica para todos os problemas do país? Não, não é. Não é. Como não há fundo europeu nenhum que seja. Não são os fundos europeus que resolvem todos os problemas do país. Ajudam a resolver, claramente. E o PRR, pelo volume de investimento que tem, pela facilidade de regras que tem, ajuda, claramente. Mas isso, em termos de coesão e de, no fundo, ultrapassar as assimetrias que existem em termos regionais, até do próprio, não só do continente, mas também das ilhas, serão criadas infraestruturas que vão permitir... Mas isso não é só feito pelo PRR. Que isso se consiga Isso ou não é só feito pelo Mas há uma PRR, parte nem também, começa não é? agora com... Sim, claro, não, claro. isso já vem de alguns anos esta parte. O próprio objetivo da política de coesão tem a ver com isso, não é? Porque se E fala não tem muito, a ver... É certo, mas fala-se muito nisso e agora há esta vantagem do PRR, não é? Portanto, essa vantagem tem que ser também aproveitada para a coesão, Claro, não é? com certeza, claro, com certeza. O que é que nos diz o histórico, por exemplo, no caso da minha região, no caso dos Açores? Os fundos europeus foram fundamentais para ultrapassar e para aproximar a região de um conjunto de indicadores europeus. Claro que a nível europeu também ninguém ficou quieto, foram fazendo o seu caminho, portanto, mas quem conheceu os Açores há 20 anos, há 30 anos, percebe que houve muita coisa que foi feita também com a ajuda do financiamento comunitário. O PRR é um bom contributo, sobretudo naquelas componentes que têm a ver com a transição digital, ou seja, ajudar a preparar para o futuro, sim, é um contributo importante. Julgo que está desenhado de forma a possibilitar esta componente, mas por vezes nesta discussão julgo também que a ênfase é colocada demasiadas vezes naquilo que é a responsabilidade dos fundos e não propriamente aquilo que é a nossa responsabilidade. Como é que está a execução do PRR nos programas, olha, no caso dos Açores, por exemplo? Está muito baixa. E isso não é a responsabilidade da União Europeia, não. Nós temos as verbas, o que é necessário é reforçar a capacidade de os utilizar. Daqui a 2 anos, 2026, 2024, enfim, já temos um problema grave. Os Açores têm, então, e essa foi ainda uma discussão. negociação Sim. do anterior governo, têm entre 2021 e 2027 cerca de 3.200 milhões de euros, 3.200 milhões de euros para utilizar de fundos, contabilizando aquilo que foi o reforço do quadro anterior, o PRR, e o próximo quadro comunitário de apoio. Isso é quase o dobro daquilo que habitualmente costumavam ter. É um problema de recursos? Não, não é um problema de recursos, é um problema de capacidade de transformar esta oportunidade em algo que funcione para as pessoas, funcione para a região, funcione para a economia açoriana. Mas isso aplica-se obviamente no seu todo, claro, não é? claro. Portanto, temos aqui um problema de execução, digamos assim. Não temos um problema de execução a nível nacional. Nós temos um problema de execução. A realidade que eu conheço melhor é a realidade dos Açores desse ponto de vista. Acho que aí temos um problema de execução, não é? E considera que aquilo que são os apoios dados pelo PRR, quer aos municípios, quer às regiões, são suficientes, tendo em conta que o sul da Europa foi o mais afetado pela pandemia? Esta é sempre uma pergunta que a resposta, repare, não é expectável que se diga, não, isso é suficiente, não é necessário mais. Agora, se a pergunta for aquilo que está disponível, voltamos à outra questão. Aquilo que está disponível está a ser utilizado, os dados indicam que a nível nacional, a nível do país, há efetivamente uma boa execução e Portugal está bem posicionado naquilo que é a execução de fundos comunitários. A nível regional, eu não conheço em particular as taxas de execução da Madeira, mas a nível regional, no caso dos Açores, é um problema. E diria que há uma centralização, porque referiu que há uma boa execução em termos nacionais, mas depois em termos regionais a execução é um pouco mais fraca. Diria que há uma excessiva concentração dos fundos a nível nacional, continental. A forma como está desenhado o PRR a nível europeu potencia esse risco. Não é?
Mais uma vez digo, no caso de Portugal, naquilo que é o exemplo que tenho dos Açores, da participação, não me parece que isso tenha acontecido. Mas é um risco e, sobretudo, é uma lição que tem que se tirar para aquilo que deve ser a política de coesão no pós-2027. Porque este quadro comunitário que ainda estamos, um exemplo, este quadro comunitário que ainda estamos a concluir, digamos assim, não é? O 2014-2020 foi o primeiro no qual o montante de programas geridos diretamente pela Comissão Europeia é superior, ou foi superior, ao montante de programas geridos pelos Estados-membros e pelas regiões, as autoridades subnacionais. Isso levanta problemas a vários níveis. E é necessário resistir a esta tentação de, até mesmo por critérios de eficácia ou de eficiência, no fundo, garantir que, bom, os Estados-membros tratam de tudo, os países tratam de tudo. Não é assim que a Europa está construída e não é assim que um dos objetivos principais da União Europeia, a coesão económica, social e territorial, se consegue. É necessária a participação, é imprescindível a participação de entidades subnacionais, regiões, municípios, falo a nível europeu, também no nosso país, claramente. Não apenas na execução, mas na própria definição das estratégias que em cada comunidade e localmente, dentro de um quadro nacional e de um quadro europeu, podem ser seguidas para melhor alcançar esses objetivos. Sobre o PRR em específico, Portugal abriu recentemente mão de novos empréstimos de Bruxelas para reforçar precisamente o Plano Nacional. Acha que foi uma boa decisão ou poderiam estes empréstimos ser usados para reforçar os apoios que foram dados em termos regionais e municipais? Permita-me, os brasileiros têm uma expressão que é: se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come. E esta situação é exatamente: se Portugal recorresse aos empréstimos, é porque estava a recorrer aos empréstimos. Se Portugal não recorre aos empréstimos, porque obviamente não deixou de recorrer para pôr em causa a execução, é porque acha que consegue fazê-lo sem essa necessidade. Bom, eu acho que isso é um bom sinal. Mas referiu que eram necessários, que os apoios nunca são suficientes. Neste caso, poderiam ter sido usados para reforçar aí. Mas mais uma vez entramos aí na questão da execução. O que é necessário é garantir que aquilo que está disponível é executado da melhor forma. E se em face dos montantes disponíveis, se em face daquilo que é a capacitação financeira deste instrumento, há condições para o executar mesmo sem recurso a isso, então é necessário avançar o mais rapidamente possível. Referiu há pouco o relatório anual sobre o Estado das regiões e dos municípios e esse relatório diz-nos que, em termos de política de coesão, que efetivamente está a ser feita a diferença em algumas regiões. No caso português, de que forma é que tem feito essa diferença? Ou seja, como é que Portugal tem conseguido atenuar o impacto económico e social que existe? Onde é que é visível, do seu ponto de vista, que a política de coesão está a fazer diferença? Quando, por exemplo, tem uma determinada iniciativa de qualificação de jovens ou de adultos, isso é a política de coesão, isso é Fundo Social Europeu, isso é a política de coesão. Quando, por exemplo, inaugura umas instalações de um centro de saúde, nos casos, obviamente, em que elas são comparticipadas ou são elegíveis. Isso é a política de coesão. A sua pergunta coloca, ou chama a atenção, se me permite, para um outro problema. Valorizamos suficientemente a política de coesão? Nós, autoridades nacionais, locais, regionais, na generalidade dos casos, quando há a inauguração ou o lançamento da primeira pedra de um desses investimentos, dizemos, alto lá, mas aqui há uma determinada há uma determinada percentagem deste dinheiro, do dinheiro que foi necessário para fazer isso, que veio da União Europeia. Fazemos isso? Não. Normalmente o que acontece é que... Normalmente os benefícios são nossos e os problemas são de Bruxelas. Implicitamente assume-se que são verbas nacionais. Não, mas isso deve ser rentabilizado, porque passa por aí também a consciência, o reforço da consciência por parte das pessoas, dos cidadãos, da importância do projeto europeu, da importância da União Europeia. Mas o que se tem assistido, efetivamente, é, nomeadamente, à redução ou mesmo eliminação de alguns serviços básicos em algumas zonas do país. Que isso é contra aquilo que acaba de dizer, não é? Portanto, daí eu lhe perguntar
se efetivamente se sente em Portugal ou não que, que a política de coesão faz diferença. Ou Eu que se falo, está a eu trabalhar... falo pela realidade que conheço melhor. Sim. Faz a diferença, claramente, do ponto de vista de escolas, do ponto de vista de estruturas de saúde, claramente, do ponto de vista de qualificação, claramente que faz a diferença. Mas isso eu não tenho a mínima dúvida. É essencial. Não fossem os fundos estruturais e nós estaríamos numa situação, enfim, absolutamente inimaginável. Quer dizer, isso faz a diferença. Agora, obviamente que há situações, algumas delas ainda muito caminho a correr, não? Claro que há, mas é por isso que nós defendemos que a política de coesão continue a ser necessária. Que é estranho, porque já vamos muitos anos de fundos comunitários direcionados para a política de coesão, não é? Muitas das vezes há a tendência de tirar a fotografia do momento e dizer, bom, há tantos anos que andamos e afinal nós estamos ainda nesta situação. E o caminho que percorremos, e o percurso que foi feito nestes indicadores, num conjunto de indicadores sociais, económicos, essa parte é isso, é ter não a fotografia do momento, mas ter a noção deste percurso, que dá a ideia também da importância desse tipo de instrumentos. Houve erros, claro que houve. Houve abusos, claro que houve. Naturalmente. Mas o balanço é claramente positivo e não pode ser posto em causa, na minha opinião, obviamente, não pode ser posta em causa a importância, nomeadamente da política de coesão. Deve ser salientada daí a questão que eu referia, deve ser evidenciado quando há um investimento, quando há algo que é concretizado com o apoio de fundos comunitários, deve ser evidenciado. Mas isso também pressupõe que haja, no fundo, uma estratégia integrada para que, enfim, o país no seu todo possa beneficiar dessa política de coesão. E às vezes aquilo que olhamos é que continua a haver muitas assimetrias entre o interior, o litoral, e entre as ilhas e o continente, não é? Claramente. Claramente. Portanto, imagino que haja caminho a fazer. Ou seja, com isso pergunto-lhe para onde é que tem que ser direcionada agora a política de coesão. Muito bem. De forma muito clara. Há áreas onde isso ainda é necessário. Áreas tradicionais, se quiser. O caso de transportes. É um desses exemplos de qualificações, de acesso à saúde, enfim. Mas e gostava de chamar a atenção para isso, há sobretudo a necessidade de terem atenção que novas apostas, o caso da transição digital, nomeadamente, podem criar novas periferias, digamos assim. Paradoxalmente, podem funcionar como promotoras não de coesão, mas exatamente do inverso. E por isso não foi feito por igual em todo o país, não é? Por igual, pronto, dou de barato se quiser qualificar dessa forma, não é? Mas tendo em atenção aquela que é a realidade diversa do país. E isso, obviamente, que tem impactos a outros níveis, da demografia, enfim, de um conjunto variadíssimo de áreas, mas há essa necessidade, e aliás, esse é um dos riscos que o Comitê das Regiões, para o qual o Comitê das Regiões alerta de forma muito clara, questões como a transição digital e até a própria transição energética podem criar novas periferias, podem levar a uma situação em que, paradoxalmente, a coesão é afetada. Por isso é que é preciso olhar para as regiões todas, não é? Quando se fala nessa transição, ou seja, não deixar ficar ninguém para trás, não é? Naturalmente, naquilo que tem a ver com a sua capacidade, a sua integração e, sobretudo, pelo menos esse é um dos aspectos que, pelo potencial que isso tem de fazer com que regiões tradicionalmente mais periféricas possam dar um salto. O caso da transição digital é um desses exemplos. Eliminar da equação de desenvolvimento o fator distância e o fator território é algo que traz um potencial tremendo para a definição de políticas e de soluções e de estratégias de desenvolvimento. Com o PT 2030, as juntas de freguesia passam também a ser elegíveis para os fundos europeus. Isto será um passo importante para aproximar aquilo que é o financiamento europeu dos portugueses, de fazer chegar a comunicação desses fundos mais facilmente. Eu acho que, sobretudo, tem essa grande vantagem de tornar, aliás, no seguimento do que também tive a oportunidade de referir há pouco,
de tornar também essas entidades, a nível local, como parte da execução deste projeto e parte deste objetivo de salientar a importância que os fundos europeus, e nomeadamente as políticas que se concretizam através dos fundos, têm para a vida diária das pessoas. Não é? E, portanto, eu considero isso muito positivo e que tem um impacto que vai para além da mera execução financeira ou da mera execução do projeto. A regionalização é o caminho para a coesão territorial ou a descentralização basta? Pergunta a um político regional, a um antigo presidente do governo regional, claramente que é. Então, a descentralização que está a ser feita não basta? Ou qual é a avaliação que faz? Eu acho que a descentralização que está a ser feita é uma viagem de 1000 milhas faz-se com o primeiro passo. Não é? E, portanto, acho que é não será certamente o primeiro passo, mas é um passo importante. Mas julgo que a existência de regiões, que obviamente aqui no continente têm diferenças fundamentais em relação àquilo que foi feito nos Açores e na Madeira, mas é um passo importante até para a coesão do país, isso aos mais variados níveis. E isso não tenho a mínima dúvida. Eu sou um regionalista convicto, confesso. E isso assente nomeadamente nesta reforma das CCDRs, ou seja... A reforma das CCDRs traz uma componente importante para este processo. Ligas, enfim, a alguns aspectos essenciais, mas, é como digo, não me parece que seja a meta. Acho que não deve ser o último nível desse desenvolvimento. Eu percebo isso, mas a forma como está a ser feita e os poderes que estão a ser dados às CCDRs, acha que é um início de caminho certo, ou que está a funcionar, que tem condições para funcionar, ou não devia ser assim? Daquilo que tem conhecimento. Eu acho que, sobretudo, pode servir como lição para os passos seguintes. Acho que a ambição deve ser outra, a ambição deve ser maior, desse ponto de vista. Julgo que esta ambição existe, acho que... Mas também percebo as cautelas e o cuidado que há que ter nestas matérias, para que este seja um processo exatamente criador ou potenciador de coesão e não de afastamento e de criação de outros poderes que, em muitos casos, ou em alguns casos, podem prejudicar mais do que beneficiar. Mas julgo que o caminho é esse. O Governo prometeu um referendo precisamente sobre esta matéria, da regionalização, para 2024. Entretanto, o Primeiro-Ministro remeteu a decisão final sobre fazer ou não este referendo para o início do próximo ano. Qual é a sua posição sobre isto? Acha que tem sentido que seja feito um referendo sobre a regionalização? Eu acho que faz sentido, ou pode fazer sentido. A receio muito é que o referendo seja capturado por... algumas posições mais demagógicas que não vão ao essencial. O que é para mim o essencial? É a capacidade que este processo e a regionalização têm de ser um fator de coesão, um fator de desenvolvimento de comunidades, um fator de ligação, até de fortalecimento até da democracia. E julgo que o meu receio é que o processo seja capturado na sua discussão por aquilo que são argumentos mais básicos, mais demagógicos, que na minha leitura não têm a razão de ser, quando, então agora vamos multiplicar os cargos políticos e vamos multiplicar. Julgo que os benefícios que o processo tem, mesmo da regionalização, devem ser temperados, ou seja, deve-se atender a estes riscos que existem de captura do debate por parte dessas posições mais demagógicas. Então seria melhor não fazer? Não disse isso. Não, estou a perguntar. Eu acho que, enfim, parece-me importante, até pelo histórico, julgo que há aqui uma determinada situação em que estamos, a realidade afunilou para a necessidade desse referendo,
mas é necessário que todos aqueles que acreditam nessa regionalização, ou na regionalização, todos aqueles que acreditam neste processo e no potencial que ele encerra, estejam despertos para o risco que me parece Saibam evidente. defendê-lo, não é? Exatamente. Relativamente aqui à questão da Ucrânia e da possível adesão à União Europeia, o que é que, do seu ponto de vista, isto implicaria para Portugal relativamente à coesão? Porque se tem falado muito desta questão de seguir o espaço, seguir os trâmites normais e não acelerar o processo. A entrada da Ucrânia, que impacto é que teria em Portugal? Bom, em primeiro lugar, permita-me só uma referência. Eu acho fundamental que, no tratamento desta questão da adesão da Ucrânia à União Europeia, esse seja exatamente o caminho. Existem mais Estados, países candidatos, e é fundamental que as regras, os procedimentos sejam iguais para todos. A Ucrânia tem tido e deve ter toda a solidariedade pela situação concreta em que está de guerra, e tem tido essa solidariedade, mas, no caso da adesão, há um conjunto de requisitos que não podem ser alterados, aliviados apenas por esta situação. Eu julgo que isso seria extremamente perigoso e concordo em absoluto com essa ideia. A adesão da Ucrânia, o que é que significa? Não só a adesão da Ucrânia, mas a adesão de outros países. O que é que significa para Portugal? Ou melhor, se quiser o que é que significa no contexto europeu? Bom, significa um monumental teste à solidariedade europeia. Porque, obviamente, os recursos são finitos. E, obviamente, que a entrada de mais países exigirá, desde logo, essa questão dos recursos. Mas significa outra coisa, é que a União Europeia precisa de se reformar do ponto de vista do seu modelo de governação. Não é possível continuar desta forma. Precisa de ter outras regras para funcionar. Mas em termos da distribuição de verbas, é isso? Não. Em termos do seu funcionamento. Porque com 27 é o que é. E às vezes os exemplos não são particularmente, abonatórios, obrigado. E portanto, é necessária esta reforma. E isso deve ser, parece-me, um dos aspectos fundamentais. Do ponto de vista de verbas. À semelhança do que aconteceu quando a União Europeia tomou, e muito bem, um conjunto de decisões na sequência da invasão russa, sobretudo em termos energéticos, de fornecimento de energia, este será um momento em que, obviamente, todos serão afetados pela necessidade de mais verbas para favorecer a coesão desses países, mas, mesmo assim, a minha opinião é que vale a pena. Mas uma possível adesão da Ucrânia à União Europeia implicaria também uma redistribuição dos fundos que existem atualmente? Em termos de adesão, a questão não é apenas da Ucrânia. E eu acho muito importante salientar-se isso. Em termos de adesão, a questão não é apenas da Ucrânia. São todos os países candidatos. Ou seja, prefiro falar a adesão de mais países à União Europeia. Mas falamos já da Ucrânia, porque a situação da Ucrânia já é e deve ser particular na questão da guerra que enfrenta. Naquilo que tem a ver com a adesão, eu acho que é fundamental que as regras, ou seja, que não, apesar de, percebo também que esta posição deve ser temperada em alguns aspectos, mas é fundamental que não se fale a adesão da Ucrânia e depois os outros. Não. Há vários países que têm o estatuto de candidatos à adesão. Certo. A Ucrânia é um país de uma grande dimensão e que vai precisar de uma ajuda também excepcional por causa da situação em que se encontra. Tem a ver também com isso. Naturalmente. Mas é muito importante que a excepcionalidade se centre naquilo que é a situação e as consequências da guerra e não propriamente a excepcionalidade em qualquer tipo de procedimento relativo à adesão. Mas ouvimos o Primeiro-Ministro falar aqui de que esta entrada obrigaria a uma redistribuição dos fundos. Claramente. Até que ponto é que isso seria prejudicial para Portugal em termos de acesso a fundos? A adesão da Ucrânia à União Europeia não é prejudicial para nenhum país da União Europeia.
Mas em termos económicos, teríamos um corte a nas adesão verbas. da Ucrânia à União Europeia, bem como de outros países, não é prejudicial para nenhum país da União Europeia. Há benefícios a outros níveis, obviamente. E exigirá, da mesma forma que quando Portugal entrou, apesar disso já ter sido há uns anos e das regras, enfim, exigirá que todos se acomodem, no fundo, àquilo que é as regras que nortearam a entrada de todos. Não é? Ou seja, haverá necessidades e haverá recursos que terão que ser distribuídos por mais países do que aqueles que existem neste momento. A comissária Elisa Ferreira tem dito que o PT 2030 poderá ser o último quadro financeiro de apoio a ser concedido a Portugal. Partilha desta visão ou acredita que ainda virá um próximo quadro financeiro de apoio? Eu gostava que a comissária Elisa Ferreira, nesse aspecto, não tivesse razão. Acha que é necessário alterar e substancialmente aquilo que são, porventura, algumas elegibilidades. Se a questão for vista desta forma, há elegibilidades de despesas e de investimentos relativamente aos quais provavelmente este quadro será o último, talvez sim. Mas há situações que não podem deixar de contar com esse apoio. Nomeadamente? As regiões ultraperiféricas, os Açores e a Madeira, por exemplo. Não só as regiões ultraperiféricas, mas mesmo no continente, regiões que são periféricas. Mas para isso voltar a acontecer seria necessário alterar os critérios de elegibilidade, ou não? Não. Ou acrescentar outros? Isso tem a ver com, obviamente, com o aperfeiçoamento de critérios de elegibilidade, com aquilo que seria a manter-se esse procedimento da negociação num acordo de parceria entre o Estado-membro e a União Europeia. Começaria, obviamente, em primeiro lugar, pela União Europeia permitir esse tipo de áreas, digamos assim, ou de intervenção. Não é? E, em segundo lugar, obviamente, do ponto de vista do próprio país, poder ter esse cuidado e essa abordagem. Porque, no fundo, se tudo se mantiver como está atualmente, a Comissária Europeia pode ter razão e este ser o último quadro. Se tudo se mantiver como está atualmente, quer dizer, mesmo com os atuais critérios, há regiões que, obviamente, vão fazendo um percurso que passam de níveis de elegibilidade, ou, melhor dito, de níveis de intensidade de apoio. Julgo que essa será a expressão mais correta. E isso é normal, vai decorrendo com aquilo que vão. Há outras regiões em que, por dificuldades várias, faz sentido que continue a haver uma intensidade de apoio. Eu não sei que propostas é que poderão surgir no futuro em termos da consideração dessas regiões. Enfim, há algumas ideias, mas isso poderá fazer sentido, ou seja, de manter esse apoio. Julgo que essa posição da comissária Elisa Ferreira chama a atenção exatamente para aquilo que falámos. A realidade vai mudar, previsivelmente, e isso terá consequências também, conforme foi referido, ao nível da própria distribuição de recursos. Mas isso, então, é um caminho que tem que começar a ser preparado, não é? Esse caminho acho que já está a ser preparado. E todo o percurso que tem sido feito de regiões que vão passando para diferentes níveis de intensidade de apoio, tem a ver exatamente com isso. E, nomeadamente, acautelando a Madeira e os Açores. A Madeira e os Açores têm uma realidade objetiva que é imutável. Até se descobrir uma forma de aproximar os Açores e a Madeira de um território contíguo, continuarão a ser regiões ultraperiféricas, não apenas pela distância, mas por um conjunto de outras circunstâncias, que não é caso único a nível europeu, essa diferenciação. É caso único a questão das ultraperiféricas, obviamente também as Canárias e os DOM franceses. Mas há um conjunto de outras regiões que têm esta diferenciação. As regiões de montanha, escassamente habitadas, enfim, há um conjunto dessas áreas. Uma das conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa aponta precisamente para a necessidade de reformar o Comitê das Regiões Europeu, no sentido de dar um papel de maior relevância, quer às regiões, quer aos municípios da União Europeia. O que é que, na sua opinião, pode ser feito neste sentido? Dar expressão institucional a um percurso que tem sido feito pelo Comitê das Regiões, não é cada vez menos, mas em que o seu papel de Assembleia Política, representando
as autoridades locais e regionais é cada vez mais evidente façam um mero papel consultivo. Dito de outra forma, o Comitê das Regiões começou por ser um órgão, um comitê de representação, de aconselhamento, natureza consultiva. Em 94 ganha esta natureza de instituição da União Europeia, com um conjunto de poderes. Cerca de 70% da legislação europeia passa pelo Comitê das Regiões para efeitos de emissão de parecer, porque tem a ver com os poderes locais e regionais, mas cada vez mais o Comitê das Regiões tem assumido uma natureza de verdadeira Assembleia Política das regiões e das cidades de toda a Europa. E na Conferência sobre o Futuro da Europa, um dos aspectos que se colocou como essenciais, eu fiz parte da delegação na altura como primeiro vice-presidente do Comitê, um dos aspectos que foi necessário salientar foi essa necessidade em que cada vez mais o Comitê exerce, obviamente, as suas funções de órgão consultivo, mas é uma verdadeira Assembleia Política. Tem esta natureza. Qual é a consequência prática disso? Uma participação reforçada naquilo que é o próprio processo de decisão europeu. Acredito que isso seja algo que os países não querem ouvir. Os governos nacionais devem, ao ouvir esta conversa, devem dizer, bom, nós já temos problemas suficientes com 27 governos nacionais, era só o que faltava agora pôr as regiões e os municípios. Não. Mas acho que há níveis diferentes de participação e acho que cada vez mais se torna evidente que a construção dessa Europa e a ultrapassagem com sucesso dos desafios que vão sendo colocados, a pandemia foi um desses exemplos concretos, a guerra da Ucrânia outro, não se faz sem uma participação empenhada, clara, inequívoca das regiões e das cidades. No caso da guerra da Ucrânia, cidades, enfim, dos países vizinhos foram as primeiras a abrir, antes de qualquer, foram as primeiras a abrir desde pavilhões desportivos para acolher refugiados. Lidaram com isso de uma forma particularmente meritória, antes sequer de decisões por parte dos governos nacionais. No caso da pandemia, a mesma coisa, um conjunto de decisões que foram tomadas. Estão mais próximos, não é? Exatamente. A União Europeia pode-se dar ao luxo, exatamente até quando começa a ser cada vez, quando começa a alargar a outros países, pode-se dar ao luxo de perder o potencial dessa ligação e dessa participação. Eu acho que não. Daí aquilo que defendo. E para si, como é que está a resultar esta experiência europeia, digamos assim? Acabado de sair dos Açores e... Eu não saí dos Açores. Eu estou nos Açores. Sim. Eu fui eleito primeiro vice-presidente do Comitê das Regiões, enfim, já participo no Comitê das Regiões há alguns anos, claro, como membro, primeiro suplente, e no tempo em que fui presidente do Governo Regional, como membro efetivo. Mas agora em estas fevereiro de 2020, fui eleito primeiro vice-presidente, porque o mandato do Comitê das Regiões são 5 anos, mas há um acordo político entre o PPE e o PSE, em que 2 anos e meio o presidente é de um partido e o primeiro vice-presidente é de outro, e na segunda parte do mandato, os segundos 2 anos e meio, inverte-se. Na primeira parte deste mandato, o presidente foi o governador da Macedónia Central, o meu amigo Apóstolos Tsitsipas. Eu fui o primeiro vice-presidente e agora sou presidente e ele é o primeiro vice-presidente. As eleições de 2020 nos Açores tiveram o resultado que tiveram. Mantive-me como membro do Comitê das Regiões, indicado pelo governo português, com a legitimidade de fazer parte do Parlamento Regional, e aquilo que posso dizer é que tem sido uma experiência interessantíssima. O contacto com, enfim, políticos no fundo, governantes de todas as regiões da Europa, o Comitê tem representantes dos 27 Estados-membros. O conhecimento de outras realidades que ajuda muito, por vezes, a relativizar aquilo que para nós, enfim, é um acontecimento ou é uma questão, mas o trazer outras perspectivas para um debate e para a reflexão, essa tem sido uma experiência verdadeiramente enriquecedora,
obviamente também pela rede de contactos, quer com outros políticos regionais, mas também ao nível do Parlamento Europeu e da própria Comissão Europeia, enfim, que há a criação de ligações e de contactos, que é natural. E, do seu ponto de vista, há um lugar para António Costa na Europa? Eu penso que sim, mas isso também ele já esclareceu. Já disse que o que é que pretendia fazer em relação a isso. Agora, que é um lugar, parece-me óbvio. Ele é um político de grande prestígio na Europa, que se tem afirmado não apenas naquilo que é a família política socialista e social-democrata, mas em todo o espectro político europeu tem-se afirmado como um grande primeiro-ministro, um grande político. Portanto, esse espaço existe. Mas ele também já tornou claro o que é que pensa sobre isso e, portanto... Mas e o que é que pensa Vasco Cordeiro sobre isso? Ou seja, se surgisse uma oportunidade, deveria o Primeiro-Ministro interromper o seu mandato e aceitá-la? Eu acho que sobre essas matérias o que eu penso é que é ele a decidir, porque trata-se da vida dele. E o PS tem condições para ganhar estas próximas eleições europeias? Eu acho que o PS tem condições para ganhar as próximas eleições europeias e deve fazê-lo, obviamente, com a apresentação de candidatos que sejam mais-valias para o nosso país, que correspondam de forma clara a um determinado projeto e uma determinada ambição para a Europa. Mais do que aqueles que estão neste momento a ocupar os lugares? Não, isso não, essa minha afirmação não pode ser lida como traduzindo qualquer tipo de juízo sobre a prestação dos atuais. Esta minha afirmação corresponde exatamente àquilo que me perguntou. Mas isso, o PS neste momento, até em função daquilo que tem acontecido com um governo que está desgastado por via de algumas situações que têm acontecido, isso não se vai refletir, do seu ponto de vista, no partido e nas eleições? Qualquer governo desgasta-se exatamente por isso, por ser governo. Que tem havido algumas situações, enfim, que o governo se tem posto a jeito. Também é verdade. Mas acho que estas eleições são importantes, obviamente, bastante importantes, pelo momento que vive a União Europeia e por aquilo que significa também para o Partido Socialista o contributo que pode dar neste processo. Agora é preciso, obviamente, construir uma lista e um projeto que sirva a estes objetivos. Portanto, acha que, apesar deste desgaste, que isso não vai afetar eventualmente uma eventual PS vencedor nas eleições europeias? Eu acho que o PS deve ir à luta. E, portanto, porque tem argumentos, tem património político de intervenção a nível europeu para ir à luta nestas eleições, orgulhando-se do trabalho que foi feito durante este mandato e, obviamente, olhando para a frente, porque é isso que interessa. Mas porque também o PSD tem mérito e também vai à luta e há que ter receio? É? Não é questão de ter receio. A democracia é isto, não é? Então, o PSD fará aquilo que tem que fazer, apresentará os seus candidatos, os seus problemas, mas pelo PSD falará o PSD. E eu nem sequer aqui estou a falar pelo PS, estou a dar a minha opinião. Certo. Me foi pedida. Acho que tem razões para ir à luta, deve ir à luta neste combate, mas isso claramente, e tem razões para trabalhar para vencer estas eleições. Como é que avalia também aquilo que tem sido a atuação do Presidente da República, nomeadamente nessa ligação com o Governo? Olha, julgo que o Presidente da República... Eu acho que essa relação tem sido... Olha, se me permite, a relação tem sido normal. Com tudo o que a normalidade tem. Tirando, obviamente, os excessos de mediatização em algumas situações, mas são duas pessoas diferentes, para além de virem de duas famílias políticas diferentes. Têm um entendimento diferente. Esse é um problema? Eu acho que não é um problema. Cada um tem as suas competências, cada um tem a sua intervenção e, portanto, o que há a fazer é cada um cumprir as suas funções. Quando o Presidente da República exerce as suas competências, confirmando, se me permite a expressão, opções políticas do Governo, muito bem. Quando não, não. Mas a vida é assim. E isso não tem prejudicado? É a vida. Isso não tem prejudicado o Governo? Não. Julgo que há casos em que seria desnecessário dar a ideia de
de alguma, enfim, intensidade de divergência. Mas não me parece que seja também o caso e o drama que, por vezes, julgo ver refletido em algumas análises e algumas apreciações, desde logo na comunicação social. É uma relação de dois órgãos de soberania diferentes, de duas entidades diferentes, de duas personalidades diferentes, mas o sistema foi construído para isso. O sistema não está construído para estarem de acordo sempre. Está construído para cada um exercer as suas funções. E é isso que tem sido feito. Com mais ou menos exuberância. E qual é que seria o melhor candidato do PS às eleições presidenciais? Isto ainda falta tanto tempo. Mas já se fala. Fala-se, mas isto ainda falta muito tempo. Olha, ainda temos, enfim, muitas eleições para correr antes de chegar esse Tenho visto, obviamente, os candidatos a candidatos, aliás, perfilarem-se desde logo na área da direita, mas acho que há que ter cada coisa a seu tempo. E este não é seguramente agora o tempo das presidenciais. Isso passaria pelas suas ambições também? Não, de maneira nenhuma. Então, por onde é que passam as suas ambições? Pelas próximas eleições regionais. Eu sou candidato às próximas eleições regionais. Estou nos Açores, as minhas ambições passam pelos Açores e é aí que eu gosto de estar, é aí que eu acho que tenho um contributo válido a dar à minha terra. As últimas eleições, eu venci as eleições regionais, 5 partidos derrotados que se coligaram para afastar o Partido Socialista e afastar-me a mim de presidente do governo. Eu acho que me devo submeter novamente ao julgamento dos açorianos e eles dirão: não tenho dramas existenciais com isso, não tenho depressões, nada disso. Tão simples quanto isso. Eu venci as últimas eleições regionais, houve 5 partidos que se coligaram, o processo teve algo de muito, enfim, estranho, na altura própria disse o que tinha a dizer sobre essa matéria. Acho que me devo submeter novamente, porque acho que tenho um contributo válido a dar para o futuro da minha terra, para o futuro dos Açores. Se os açorianos entenderem que eu tenho esse mérito, muito bem. Se entenderem que não, é democracia. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Covoada. É a melhor terra dos Açores do mundo. Melhor terra do mundo. Não é dos Açores, a melhor terra do mundo. É onde nasci, onde cresci e que me ligam a raízes familiares. Ilhéu. É algo... traz-nos sentimentos e sensações únicas de liberdade. Talvez até paradoxalmente, não é? Mas de liberdade. De ter constantemente o horizonte, de ver constantemente o horizonte no mar, traz-nos liberdade. Eu sei que as respostas são rápidas, mas permita-me só isso. Eu estudei em Coimbra e nunca tinha saído dos Açores, quando fui estudar para Coimbra, e lembro-me da sensação de opressão, de limitação por não ver o mar. Estava em Coimbra. Queijo da Ilha. Muito bom, excelente. Governo Regional dos Açores. Um dos órgãos de governo próprio da região, atualmente um fator de puxar os Açores para trás. Madeira. Arquipélago Irmão. TAP. Não há maneira de se resolver. Carlos César. Um grande político, alguém a quem os Açores muito devem e com alguém que tem uma experiência e um conhecimento que até deveriam ser mais valorizados pelo país. Corrupção. Um mal. 5G. Um universo de possibilidades. Pai. Muita saudade. Família. O mais importante. Futuro. É o que fazemos. Sonho. Saúde. Portugal. É o meu país.
Vasco Cordeiro, muito obrigada por ter estado no Conversa Capital com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Comitê das Regiões Europeu em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.